Muitas empresas, principalmente as pequenas e as médias, ainda não conseguem entender a importância de se ter uma assessoria jurídica, principalmente na área trabalhista, que é a qual eu atuo e posso falar com propriedade. O passivo trabalhista, ou seja, o prejuízo trabalhista dentro de uma empresa, na maioria das vezes, ou quase todas, ele é silencioso. E esse que é o grande problema. Cada violação trabalhista que a empresa comete, aquilo ali é computado como prejuízo, só que ele não aparece de forma imediata. Ele vai se somando, vai se somando, vai se somando, e lá na frente, quando o trabalhador ingressar com a ação judicial, ele vai cobrar todos os anos e todos os direitos que não foram cumpridos durante o tempo. E aí, geralmente, é uma bola de neve, porque além do processo ser alto pela quantidade de falhas e problemas que ocorreram durante a relação de trabalho, outros trabalhadores se sentem encorajados a ingressar com uma ação judicial também. Então isso vai gerando um efeito cascata em que muitas das vezes a empresa quebra. E para vocês comprovarem isso, vocês podem ver a maioria das empresas em recuperação judicial ou a massa falida, pode ir lá e olhar o processo, pode olhar como é que está a situação, que vocês vão conferir. Grande parte da dívida são oriundos de ações trabalhistas, são oriundos de uma dívida trabalhista, ou seja, de um passivo trabalhista. O advogado trabalhista, ele atua primeiramente fazendo todo um trabalho preventivo, analisando os contratos de trabalho, muitas das vezes treinando e orientando o RH da empresa quando há um RH, ajudando a instituir, construir um RH quando não há. Outro ponto fundamental, controle de jornada. Tem os mecanismos corretos de se fazer esse controle de jornada e isso é absolutamente fundamental para a empresa se preservar, se precaver, porque as empresas que possuem mais de 10 empregados, é ônus dela provar qual era de fato o horário de entrada e saída de todos os seus empregados. Quando a gente fala que é ônus, o que a gente está falando? A gente está falando aqui que é obrigação dela, se for demandado em juízo, comprovar lá com as folhas de ponto qual era o horário de entrada e saída dos seus funcionários. Então, se você não tem isso, vale a jornada que o empregado está alegando. Então, se você não faz esse controle, você vai ter um processo milionário para você pagar, porque geralmente os processos trabalhistas que são o valor da causa muito grande, vêm de horas extras. E por fim, mas não menos importante, pelo contrário, é a parte mais importante na realidade, você tendo uma assessoria jurídica correta, você vai garantir um ambiente de trabalho muito mais saudável, muito mais agradável, sem dúvida, aumentar a produtividade da empresa como um todo e você vai ter um ganho social enorme. E a gente está caminhando para uma sociedade em que discute e se preocupa cada vez mais com a saúde mental da população como um todo, mas com a saúde do trabalhador e com as relações. Então, uma empresa que ficar presa ao século passado, no século da exploração, da superexploração do trabalhador, achando que não tem que obedecer legislação nenhuma, legislação trabalhista, enfim, vai ficar para trás. Então, é fundamental que as empresas também se preocupem com a questão social. Então, a dica que eu dou para vocês aqui, donos de pequenas empresas, donos de médias empresas, vocês precisam ter uma assessoria jurídica, justamente para que o problema não apareça lá na frente e torne o empreendimento de vocês inviável. Isso é fundamental.